Caso, quando saiu o edital, Faculdade de Sociologia e Política, aí eu fiquei assim, entrei em transe. Eu digo, porque no meu caso, como você está dizendo, eu também não sabia o que era sociologia, tá certo? Mas política eu sabia. Eu tinha uma consciência social muito grande, que depois eu burilei com a consciência política, né? Quando você tem uma consciência política, necessariamente você tem uma consciência social. Eu tive essa razão, mas teve uma outra que era mais séria, que é a questão da sobrevivência. O curso de sociologia ia ser noturno e me permitiria trabalhar. E o de engenharia não. Certo. O de engenharia eu teria que fazer de manhã. Então Perfeito. A decisão foi por aí. Perfeito. Pegando o gancho na pergunta de Alfredo, eu vou pedir a você para detalhar a circunstância pela qual você larga a sua família, a senhora, sua mãe, em Recife, etc. Tal, e se muda aqui para Natal. E em Natal, para onde você vai? Você tinha família? Eu tinha um amigo, um contato aqui, que era dono de uma livraria. Isso. O nome da livraria era Científica, mas não tinha nada de ciência. Era para ganhar dinheiro mesmo. E então ele me disse que me acolheria. Porque você estava pressionado em Recife. Isso, com medo da prisão preventiva. Com medo da prisão preventiva. Você não saiu de Recife por livre, espontânea vontade? Não, foi uma decisão para não ser preso novamente. Né? Eu não saberia quanto tempo. Certo, certo. Então, um detalhe que eu gostaria de registrar aqui é que, na época, a minha viagem Recife-Natal demorou 7 horas de ônibus. É impressionante. Era por Mamanguape, estrada de barro, 7 horas. Não existia essa BR que, maravilhosa que hoje existe. Exato. Que com 2, 3 horas a gente está em Recife, não. Né? Então eu vim para Natal, cheguei aqui e comecei a trabalhar. Primeiramente, só tinha a intenção de sobreviver. Trabalhar na livraria com ele, fui vendedor de livros. Vendedor de coleção, né? De livros. Coleção de livros. Eu colecionei, na verdade, muitas frustrações e muitos não, né, na minha cara, né? Porta batida na cara. Mas foi a maneira como a gente inventou e tal, e não era essas coisas, mas deu para sobreviver. Certo. Até porque o dono da livraria também me abrigou na casa dele. Então, além de me dar o emprego, eu também não pagava aluguel, digamos assim. Perfeito. Então era uma sobrevivência mesmo. Com a interveniência do partido. Isso, o partido sabia disso. Você ainda era membro do Partidão. Do Partidão. Só que aqui eu resolvi me desfiliar, porque eu tinha me decepcionado. A orientação, digamos assim, no golpe de 64, tinha que colocar várias aspas nessa palavra orientação. Sei. Foi um fiasco. Sei. Do Partidão. O que o Partidão orientou foi um fiasco. Dá para detalhar para o telespectador o que é que isso significa? Com exceção da resistência do governador, não houve mais absolutamente nada. Todos os sindicatos, todos é exagero, mas a maioria dos sindicatos na época eram controlados pelo partido. E ninguém resistiu, ninguém fez nada. Então, na minha juventude, eu achei que foi uma covardia muito grande, uma falta de perspectiva e tal. Só que na época eu apostava que o golpe demoraria no máximo uns 2 ou 3 anos. Havia essa 2 ou 3 anos eu cheguei a apostar, inclusive, com algumas pessoas. Eu apostava com 2 ou 3 anos no máximo, estourando. E mesmo assim também não houve nada. Quer dizer, foi completamente dizimada a organização, digamos, a organicidade, digamos assim, do partido. E aí não precisou nem muita formalidade para se desfiliar, porque nem tinha mais direção para conversar, não tinha mais nada. Todo mundo correu, se escondeu. Etc. Perfeito. Então me desfiliei e mais ou menos em 67, 68, eu me filiei a uma outra organização clandestina também, que era uma dissidência do PCdoB. PCBR? Era o PCR. PCR, Partido Comunista Revolucionário. Em que militou também Emanuel Bezerra. Emanuel Bezerra, exatamente. E Jaime Ariston. Isso. Antônio Alfredo Santiago. Certo. E essa organização, ela só existiu no Nordeste. Perfeito. E quando eu estava preso, os principais dirigentes foram assassinados. Agora já na segunda prisão, que foi em 72, 74. Aqui em Natal? Isso. Você mas antes disso, na faculdade, a resistência me conduziu à presidência do diretório acadêmico, diretório acadêmico Josué de Castro. Isso.
E isso me custou a cassação dos direitos estudantis. Na época existia um decreto chamado Decreto 477. O famoso 477. Que se o diretor tivesse raiva de um aluno, ele usava o decreto e você era cassado. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Porque, na verdade, a única coisa que eu fiz foi o seguinte: eu convoquei eleições para o diretório. E o diretor me chamou na sala dele para... Eu posso dizer o nome do diretor? Deve dizer? O programa é uma memória viva. É um ex-padre chamado Itamar de Souza. Uhum. Ele me chamou na sala dele. Sociólogo também, inclusive tem feito alguns trabalhos interessantes aí. Para que ele ia indicar um nome e eu apoiasse. Ele indicava, ele ia ser uma espécie de intervenção no diretório. Sei. E ele queria que eu apoiasse isso. Sei. Aí eu disse, eu nem vou fazer isso e vou agora de sala em sala denunciar. E foi o que eu fiz. Saí da sala dele, fui em todas as salas e denunciei a proposta indecorosa que ele havia me feito. E isso foi o motivo da minha cassação. Aí tem uma outra coincidência que atropela a minha vida pessoal, é que eu tive 3 dias, eu acho, para fazer a defesa, e eu havia casado. A minha lua de mel foi escrevendo a defesa para não ser cassado. Mas, Tarcísio, e não adiantou nada porque nem leram a defesa e eu fui cassado. Tarcísio, nessa época aí do Rinaldo foi cassado pelo 477, eu também fui indiciado no 477, mas eu consegui escapar. Eu fui indiciado em 1970. E eu como pertencente à OCLEAI, Organização Comunista Latino-Americana de Estudantes, sendo que eu nunca tinha escutado falar na minha vida nessa instituição. Mas nessa fase aí aconteceu uma coisa interessante. O Rinaldo era presidente do Diretório Acadêmico Josué de Castro e eu era assessor de cultura, portanto diretor do jornal. Nós tínhamos um jornalzinho e nós apresentávamos também um programa radiofônico chamado Sociologia em Foco. No jornal, um colega nosso foi chamado para depor no RI e perguntaram quem é o diretor do jornal. Eu disse, olha, é Alfredo, traga um exemplar para cá. E acontece que esse exemplar que nós pegamos lá tinha Mao Tse Tung na capa, e assim, com um fuzil dizer, todo poder emana da boca do fuzil. Aí nós tivemos que fazer um outro jornal. Exatamente. Uma segunda edição. Aí o que é que nós fizemos? Eu e Rinaldo, nós fizemos ali, preparamos outro jornal. Aniversariantes do mês, fulano, beltrano, ciclano, Sócrates falou isso, não sei o que lá, aquela duplicadora álcool, aquela tinta azul, que fedia muito, e nós deixamos no sol, porque eu tinha que entregar lá no 16RI às 14 horas no meu depoimento. Quando eu cheguei no depoimento, só para encerrar, um dos interrogadores pegou o jornal, assim, disse, Major, esse jornal foi feito agora. O cheiro de álcool. Aquela frieza, né? O Major pegou o jornal e disse, não, de jeito nenhum. Escapou. Ótimo esse episódio. Rinaldo, você tem uma vida muito rica para se conversar num programa apenas e tudo, então, de maneira que pontualmente a gente vai tentando queimar algumas etapas, porque infelizmente não dá para dar conta de tudo. Em que circunstância você é preso aqui?